Olá pessoal, vamos para mais um tema? Então, o tema de hoje é a importância da alimentação saudável. Particularmente, esse tema não é um tema tão difícil da gente falar, uma vez que hoje essa temática é muito debatida nos canais midiáticos, no dia a dia mesmo, né? Nesse processo de como que a alimentação tem influenciado a vida dos indivíduos. Ok? Mas vamos começar aqui com calma. Quando a gente fala de alimentação saudável, é interessante vocês terem em mente que esse tema está diretamente relacionado a outros temas que estão aqui até na nossa plataforma, que é segurança alimentar, que são os distúrbios alimentares e daí por diante. Então, quando a gente fala de um processo de alimentação saudável, não é simplesmente o ato de consumir aquilo que a gente vê a todo momento, que seriam os alimentos saudáveis, não industrializados, sem açúcares, ou, né, como também é colocado pela própria nutrição, consumir tudo de forma comedida, de forma que não crie malefícios para o indivíduo. Por quê? Porque para você ter uma alimentação saudável, a primeira coisa que vocês têm que levar em conta nessa redação é que a alimentação saudável é cara. É que a alimentação saudável, muitas das vezes, ela não é proporcionada pelo próprio Estado para o indivíduo. No tema de segurança alimentar, que o professor colega nosso fez esse vídeo para vocês, ele fala claramente sobre isso. Ele fala o quanto que é difícil o acesso a alimentos que não sofram processos na sua produção, alimentos que são considerados orgânicos, o quanto que isso tem impacto direto nessa alimentação saudável. Basta você mesmo no seu dia a dia observar, quando você vai ao supermercado, muitas das vezes o preço do tomate é 10 vezes mais que o preço de um biscoito. E aí você, dependendo da situação que se encontra naquele momento, prefere muito mais comprar um biscoito do que o tomate. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa questão de que a alimentação, ela precisa andar em consonância com os processos de disponibilização dos alimentos. Ok? Então vocês vão colocar isso na redação. Agora, o básico para esse processo de escrever na redação sobre a questão de uma alimentação saudável, vocês podem começar, por exemplo, a redação de vocês com uma citação, com uma alusão histórica. Tem uma citação até que é uma frase muito conhecida, que é aquela mente sã, corpo são, que é de Juvenal, um filósofo romano, que ele deixa muito claro que não adianta nada você estar com o seu corpo são, com uma alimentação extremamente saudável, se isso daqui também, não tá legal. Então existe todo um processo de convergência entre vários fatores que propiciam esse tipo de alimentação. Alimentar saudavelmente não é cortar. Alimentar saudavelmente não é você tirar da sua vida alimentos, mas sim saber utilizar todos, como eu falei aqui no início do vídeo, de forma balanceada. O Ministério da Saúde tem no site deles a pirâmide alimentar, né? Também todo mundo estuda isso em biologia, a pirâmide alimentar a respeito dos grupos de alimentos que devem ser menos consumidos para aqueles mais consumidos. Vocês já viram lá, né, aquela questão de gorduras, açúcares, carboidratos, proteínas e daí por diante. A questão da alimentação saudável que vocês também podem colocar, então vamos lá, falei uma citação, falei a respeito do Ministério da Saúde, a pirâmide alimentar que o Ministério da Saúde coloca para que o brasileiro consiga segui-la, tem que estar em consonância com aquilo que o Estado disponibiliza. Falei aqui pra vocês a respeito, eu tô um pouco gripada, tá? Vocês me perdoem, mas o vídeo hoje tá um pouco fanho. Então, vamos continuar o processo aí, mas hoje tá um pouquinho pesado. E aí, continuando. A alimentação saudável, vinculado também à questão histórica que eu vou falar aqui agora, porque se a gente for fazer um panorama histórico de todo o processo da alimentação, a comida sempre esteve presente nas civilizações, e a comida ela serve para vários fatores. A comida ela serve como símbolo de união, como símbolo de prosperidade, também como símbolo de ostentação. Se vocês considerarem que na Grécia Antiga, né, os imperadores faziam banquetes que duravam até 7 dias, com alimentos extremamente gordurosos, porque duravam mais, com alimentos também ressecados, né, porque duravam mais, e que comia, né, de forma exaustiva para mostrar que tinha poder, ganância por aquela questão, a gente pode considerar que hoje ainda há outro fator vinculado à alimentação saudável, muito parecido, né, eu fiz um panorama histórico bem vamos dizer, drástico, mas hoje os distúrbios alimentares estão justamente a isso que eu quis falar aqui para vocês sobre a Grécia Antiga.
ao fato de que o consumo muitas das vezes excessivo, ao fato de a alimentação em algumas situações passa a fazer parte da vida do indivíduo, não somente no processo dele se alimentar no dia a dia, mas passa a fazer parte num processo de vamos dizer assim, de mais importância até do que a própria construção da vida, o que acaba gerando distúrbios. Lembrando que essa questão também da alimentação, ela é estritamente vinculada à mídia. Tá? A indústria cultural, que Adorno e Horkheim já colocava como um processo de construção de identidade, de construção da sociedade pautado naquilo que a mídia quer, vale a gente refletir um pouco sobre essa questão da alimentação saudável, uma vez que esses distúrbios surgem de acordo com o que a mídia vai colocando sobre o modelo estético. A alimentação está muito vinculada a essa questão estética. Esses distúrbios como anorexia, vigorexia, bulimia, distúrbios que acabam colocando no alimento um processo de problema, no alimento um processo de, ao invés de prazer, de satisfação pessoal, coloca no alimento a maior problemática social. Isso é uma outra coisa que vocês podem colocar. Essa busca incansaente, né? Essa busca sempre por uma alimentação saudável que muitas das vezes acaba sendo colocada para nós, também ocasiona distúrbios no indivíduo. Outra coisa super legal que vocês podem colocar nessa redação é a parte geográfica sobre o tema. Lembre-se que o Brasil é um país que produz muito para exportação. Ao produzir em excesso para exportação, acaba que a agricultura interna, para suprir todas as demandas de uma alimentação saudável, de distribuição desses alimentos, ela muitas das vezes se torna prejudicada. Tanto que vocês podem observar que a Dinamarca ela fez um plano de governo que até 2020 a questão orgânica no país, de produção orgânica, chegaria a 100% para a subsistência interna. Enquanto no Brasil a produção orgânica ela é pouquíssimo desenvolvida e tem um outro fator. Quem já foi numa feira orgânica sabe o que eu estou falando. Um abacaxi orgânicos, né? Um abacaxi sem conservantes, um abacaxi todo produzido de forma natural, ele custa 10, 15 reais. Enquanto na feira você acha um abacaxi comum 3 por 5, por exemplo. Essa discrepância de preço tem impacto diretamente na questão da alimentação saudável também. Então, todos esses fatores que eu coloquei aqui para vocês servem para que vocês coloquem na redação e construam uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que auxilie vocês a produzir esse texto, ok? Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, mande pra gente no nosso canal de dúvidas. Estamos à disposição para ajudar vocês a conseguir a nota 1000. Um grande beijo. Esquecendo, se quiser também, vai lá no canal do YouTube, Professora Maica Son, Redação 1000 Online, que eu vou colocar várias dicas a respeito da parte técnica da redação, a respeito da parte prática do como se escrever determinados parágrafos, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.